Olá, muito boa tarde, uma excelente terça-feira para si, 6 de maio. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Até às 6 da tarde vamos estar por cá. Hoje é o segundo episódio de Semear Consciência, um espaço de conversas profundas e inspiradoras sobre o desenvolvimento pessoal, bem-estar, saúde e espiritualidade, conduzido pela doutora Catarina Gomes, investigadora doutorada na UTAD. Olá, muito boa tarde, Catarina. Mais uma vez, muito obrigada por estar presente hoje com um programa também ele muito interessante, com um tema também ele muito interessante. Olá, Paula, muito boa tarde. Para quem nos ouve, boa tarde e bem-vindos a mais um programa Semear Consciência. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Joana Relva. Olá, Joana, bem-vinda. Obrigada por estares aqui. Obrigada pelo convite. A Joana é médica de saúde familiar integrativa, é diretora clínica da Clinifeira e exerce a sua prática em diversas clínicas aqui na nossa região. É facilitadora certificada de parentalidade consciente. E a Joana é também mãe de 2 filhos, tem trilhado um caminho muito bonito na área da parentalidade consciente e hoje vamos ficar aqui a saber como é que a Joana alia aqui o conhecimento clínico à escuta profunda, à empatia e ao respeito pelas necessidades reais das famílias. Joana, é tão bom ter-te aqui comigo. Obrigada. Obrigada, é bom estar aqui. O nosso caminho já se cruzou, na verdade, por várias vezes. Sim, foi a maternidade, na verdade. Exatamente, os nossos filhos têm idades muito semelhantes, nasceram no mesmo mês, portanto, temos aqui muitas coisas que... Em anos diferentes, mas no mesmo mês, verdade. É verdade. E a primeira vez que nos conhecemos, eu tinha um espaço de apoio a mamães e bebês. Sim, adorava. Tu estavas grávida da tua filha mais velha, a Leonor, e recordo-me que logo nesse nosso primeiro encontro nós tivemos assim muita empatia, ficamos a falar durante horas. Verdade, sim. E acho que a minha mãe é que tinha ido lá primeiro, não foi uma coisa assim, e que me falou da loja e eu fui lá ter... É verdade, a tua mãe foi lá primeiro. E agora que falas nisso, não é? Estamos a voltar ao ano 2017, 2018, não é? Uhum. Foi aí que eu ouvi falar pela primeira vez de parentalidade consciente. Que bom saber isso. Que bom que semeei aí um bocadinho de consciência, na verdade. Mas foi porque tu começaste a ter aqueles... tinhas uns ciclos, não é? De parentalidade consciente. É verdade. E eu não sabia o que é que era, mas aquilo soou mal que me fazia sentido, mesmo sem saber exatamente, não é? Foi aí que nasceu então este teu percurso, porque tu cresceste imenso e mergulhaste neste mundo tão complexo da parentalidade. No fundo, foi também nesta gravidez da Leonor que tu cresceste neste aspecto e que nasceu em ti um chamado para cuidar. Sim, assim, na verdade, durante a gravidez não tive assim muito tempo para essa reflexão, porque estava a acabar o internato, então tinha que fazer o currículo e etc. E andei assim um bocado a mil até, sei lá, 2 meses antes da Leonor nascer, mais ou menos, 3 meses. E talvez tenha sido nessa altura que fui à tua loja e tudo mais, e que desacelerei e comecei a perceber que havia mais... para além do que aquilo de pôr um filho cá no mundo e pronto, não é? E então aí comecei a explorar, não tenho bem a certeza, mas talvez tenha começado nessa altura a ler algum livro. Não foi logo mesmo, por exemplo, da Mia, o Educar com Mindfulness, mas já escolhi, ou seja, foi mesmo Os Pais à Maneira Dinamarquesa, não é? Que entretanto até já falei disso na minha página, e ao ler esse livro fez-me o clique de que fazia sentido, não é? De existir alguma mudança no paradigma da forma como estamos com as nossas crianças, de olharmos para nós mesmos também, porque saber tudo na teoria é um bocadinho mais fácil do que depois mergulhar. É isso, não é? Olhar para nós próprios. E para quem nos está aqui a ouvir e que de repente pensa, bem, eu não sei muito bem o que é isto da parentalidade consciente, como é que tu, sendo especialista nesta área, como é que descreverias para quem nunca ouviu falar sobre este conceito e o que é que significa na prática educar com consciência?
Para começar, algo assim bastante simples, mas que às vezes nos podemos esquecer, é que a parentalidade é sobre os pais e não sobre as crianças. Portanto, tem mais a ver connosco do que com as crianças. Claro que está interligado, porque a parentalidade consciente alia a parte também relacional, mas também a parte da neurociência. Por isso, muitas vezes faz-se o trocadilho de parentalidade com ciência, não é? Além de ser consciente, consciência. E então, muitas vezes o que se faz é adequar a forma como nós falamos com os nossos filhos, como exercemos a nossa parentalidade à idade e desenvolvimento da criança que temos à frente. E aqui estou a falar em pais, mas pode ser educadores, pessoas que lidem com crianças. Então a base começa um bocadinho por aí. E o ser consciente, além desta parte da neurociência e de ter a parte da ciência, o ser consciente é estarmos a fazer, tal como digo eu que a tua intenção com o podcast de semear a consciência tem a ver com isso, é nós pararmos e percebermos que estamos a fazer isto porque é realmente algo que queremos fazer, não é? Ou a atitude que estamos a ter, ou que estamos a dizer se é algo que está alinhado connosco, ou se é um modo automático que nos foi passado. Sim, ou quando estamos nomeadamente cansados, não estamos regulados, que acabamos por fazer aquilo porque sim. Não é? Então aqui tem muito a ver com pararmos, e por isso é que também se fala muito da parte do mindfulness associada à parentalidade consciente. E não é questão de, agora tenho que meditar todos os dias, eu lá tenho tempo para isso e não sei o que é. Sim, de facto, como tu estás a dizer muito bem, um dos pilares acaba por ser esta autorregulação do adulto perante diversas comportamentos por parte das crianças. Mas como é que nós podemos, enquanto cuidadores, desenvolver esta capacidade? Eu estou a pensar, principalmente com os meus filhos, quando temos algumas questões assim muito desafiantes, é difícil autorregularmos, é um grande desafio. E se és cansada, sem dormir, e exatamente, privação assim de sono, uma série de fatores que estão associados, porque não somos só pais, portanto continuamos também a exercer a nossa profissão, a dar o melhor naquilo que fazemos, mas como é que podemos ter esta capacidade de não reagir automaticamente, sobretudo perante este tipo de comportamentos mais desafiantes? Uma das coisas a ter, se calhar, consciência é que não vamos conseguir sempre, não é? E isto tem a ver não com a perfeição, mas com aos poucos perceber o que é que podemos fazer de diferente. Mas vai acontecer dias em que estamos demasiado cansados, e aqui tem sempre a ver com essa consciência. Ou seja, imagina que estás super cansada, não te conseguiste regular e acontece algum desses comportamentos que estavas a dizer, ou alguma situação que te tira do sério e que tu gritas ou fazes algo que não gostavas daquele momento de fazer e apercebes-te disso. Pronto, aconteceu. Aqui há sempre a forma... um auto-perdão, quase. Auto-perdão, e depois também dizer mesmo, é pedir desculpas, eu não queria falar assim, ou seja, é reparar a relação mal de. Porque uma das coisas que posso também aqui referir no livro do Daniel Siegel, que é O Cérebro da Criança, ele explica lá, e bem, e faz todo sentido, que é, pode acontecer mesmo, tu estejas a notar nisso, até nem chegues a gritar, mas dizes mesmo, eu preciso mesmo de sair daqui, não estou a conseguir os meus regular, 2 minutos, não é? E sais. E ao regressares, pronto, tentares reparar o mais cedo possível a relação, e dizer, olha, desculpa, não estava a conseguir, e falar mesmo com as crianças. Eu digo muitas vezes que em 35 anos a minha mãe nunca me pediu desculpa. E essa é uma mágoa que às vezes vem ao de cima, então eu de facto com os meus filhos tento sempre pedir logo desculpa. Por vezes não interessa aqui saber de quem é a culpa, não estamos aqui a tentar encontrar um culpado, mas também eu própria é uma forma de me perdoar e de me curar perante essa situação, mudando o comportamento e fazendo de maneira diferente para com os meus filhos. De qualquer das formas, e tendo em conta a geração anterior à nossa, a geração dos nossos pais, há aqui uma confusão em relação à parentalidade consciente, que se diz, então agora de repente que os nossos filhos podem fazer tudo, e confunde-se muito com a permissividade.
com a ausência de limites, e eu gostava aqui que tu desmistificasses um bocadinho, desconstruísses no fundo estes mitos. Porque é que a parentalidade consciente não é permissividade ou ausência de limites? Então, por acaso, quando costumo fazer workshops e tudo, eu costumo pôr um esquema que tenha um bocadinho a ver com isso, mas a questão aqui ou normalmente quando se vai mais para a parte do autoritarismo, não é? Que digamos Exato. Que as gerações anteriores às nossas usavam mais esse tipo de parentalidade, e se pensarmos um bocadinho também em Portugal temos muita parte da Igreja Católica, essa força que infelizmente vai muito pela parte do castigo e da penitência, aí são sempre regras ou limites estabelecidos só pelo adulto, certo? A questão na parentalidade consciente existem limites, mas normalmente falamos em limites pessoais e que tem sempre a ver com a individualidade da família, ou seja, um limite pessoal para mim pode não ser igual ao teu. Para mim pode ser completamente normal os meus filhos estarem a saltar no sofá e para ti não é, e está tudo certo, desde que seja coerente connosco, seja congruente. As regras da casa, como eu costumo dizer, sim, em casa, e que tem que ser congruentes. Que não são iguais, as minhas, às tuas. Sim, e os meus filhos compreendem isso, são a casa de outra pessoa, eu explico, esta casa não é nossa, a regra aqui é outra. E não estou a dizer que quando eles eram mesmo mais pequeninos pode não resultar, mas aí cabe-nos a nós de retirar da situação ou desviar, pronto, porque o adulto é o responsável. E é aí também que é uma das diferenças entre a consciente e a permissiva. O que é que acontece? Na permissiva, por vários motivos, que pode ser, às vezes, ter tido pais demasiado autoritários, feridas emocionais que os próprios pais possam ter, por cansaço, por tudo, acaba-se por não dizer não, porque vai custar dizer o não, e então mais vale dizer sim. E o que é que acontece? Muitas das vezes acaba por ser a criança, que não é suposto ter essa responsabilidade, a decidir. Só e apenas. E aí até estamos a tirar a criança do seu lugar, não Isso, é? Sim, porque pronto, o esquema que eu costumo pôr é um círculo, não é? E o círculo é a família. E o que é que acontece na parentalidade permissiva? É que a criança está no centro. E podem dizer assim, é fantástico para ela. Não é. Ou seja, para algumas coisas se puder comer gelados toda a hora e que na teoria, dentro dela pode ser bom. Só que para conseguir se desenvolver, florescer, é preciso também na mesma esses tais limites e perceber que existe um adulto que está responsável também pela criança. Isso traz-lhes conforto também, dá-lhes segurança para depois, mais tarde, serem adultos autónomos e poderem tomar decisões por eles próprios. Sim, sim. E tem mesmo a ver com isso. E um dos valores da parentalidade consciente, depois se quiseres podemos falar deles, um deles é a responsabilidade pessoal. E então é assim, um adulto e uma criança não têm as mesmas responsabilidades. O que acontece é que às vezes se dá responsabilidades às crianças que não seriam delas e às vezes não se dá nenhuma só porque são crianças e elas já estão numa fase que podemos dar algum tipo de responsabilidade. Então, na parentalidade consciente, a criança e o adulto podem definir certas regras, vamos assim dizer, ou limites, ok? Mas vão sempre existir vários. Por exemplo, posso dar aqui um exemplo na alimentação, que é a criança pode definir que quantidade vai comer daquela refeição ou o que seja, mas é da responsabilidade do adulto de colocar alimentos saudáveis para a criança comer. Claro. Então aqui é quase um jogo de cintura. E isto, assim, todos os dias é fácil? Claro que não. Isto é uma construção. E o que acontece muitas vezes, e é normal por causa do que estamos a falar, cansaço, não nos conseguimos regular, um dia que não conseguiste ter tempo para ti, coisas assim, não é? Que acontecem, é a vida a acontecer. Nós às vezes saltitamos, vamos para a permissividade, depois vamos para o autoritarismo, e a consciente é só aquela questão de pararmos e percebermos que, apesar de tudo, a percentagem maior é estar na parentalidade consciente. Exatamente. E as famílias que vão ter contigo, quais são, assim, os maiores desafios que elas te identificam? Ora, muitas vezes tem a ver isto com a questão das refeições, não é? Pronto, e depois também na questão daqueles comportamentos mais da oposição, de dizerem não quando estão na afirmação do não é? Lá assim por volta dos 18 meses, 2 anos. Também é muito desafiante essa fase. Sim, e acaba por ser também muitas vezes a comunicação.
pronto, se for assim em crianças mais velhas, a forma de comunicar. O que é que o sumo que se pode retirar disso é que muitas vezes tem a ver com, mais uma vez, a parentalidade sobre os pais, tem mais a ver com o que é que vai ali dentro, o que é que a criança está a espelhar, que mexe ali, não é? Porque normalmente eles têm a capacidade de... É verdade. Eles vieram para nos dar umas chapadas. E nós... bem grandes. Eles é que nos vieram dar consciência. Quem nos está a ouvir agora, de certeza que muitos pais também estão a passar por esta fase do não. Como é que nós podemos aqui atenuar um bocadinho? Já sabemos que não há aqui uma fórmula mágica, mas como é que nós podemos aqui atenuar e tornar esta fase um bocadinho mais simpática? Então, uma das coisas, independentemente do não, ou que seja outro comportamento que nós não estamos a conseguir lidar, é parar e perceber porque é que este comportamento está a acontecer. Primeiro, o comportamento não é a criança, ok? Tal como nós, se um dia gritamos, fazemos algo que não gostamos, nós não somos aquilo, não é? É algo que está a acontecer. E muitas das vezes tem uma necessidade por trás, ou melhor, tem sempre uma necessidade por trás. E por vezes... esse não ou esse comportamento pode ser alguma necessidade na criança que não está a ser atendida. Não é? Vamos aqui perceber, não é? Imagina que a criança pede um gelado e, por causa dos limites pessoais na família, ou que seja, não é hora do gelado, ou o que seja, ou não é suposto mesmo de todo comer gelado, qual pode ser a necessidade que está ali por detrás? Não é? Porque ela depois pode fazer birra, vamos chamar a birra, não é? Dizer o não e tudo mais. Pode ser uma necessidade de fome, mesmo física, não é, de fome, e aí podemos oferecer outro tipo de alimentos, e se calhar ao início vai dizer não na mesma porque está fixada naquilo, pronto, mas é tentar dirigir a atenção para outro alimento. Podia ser porque o gelado faz lembrar quando foram ao parque e se divertiram, tiveram aquele momento de conexão. Uma ligação emocional, exatamente, não é? Pode ser disso. E às vezes pode não se perceber exatamente o que é que está por detrás. Aqui eu diria que se calhar o mais importante, e que às vezes pode ser o mais difícil, é acolher a reação ao não. E o que é que tu achas aqui? Eu estou a pensar com os meus filhos, às vezes uso alguma negociação. Não, pode também chegarmos aqui a um meio termo. Sim, aqui estava a pensar mais na questão de se não existisse margem para negociação. Pronto, eu digo, por exemplo, a questão dos doces, para mim é uma questão, porque quando temos avós que querem dar os doces todos... Compreendo perfeitamente. E nós não queremos, torna-se aqui difícil numa fase inicial, mas no meu caso, acho que se estabelecermos bem uma comunicação com os nossos filhos, acabamos por ter um desfecho interessante. Portanto, eles, no nosso caso, eu combinei com eles que até às 4 da tarde podem comer um doce e depois não, para poderem dormir bem e descansarem. Se forem à casa da avó, o limite são de 2 doces. E a avó não pode oferecer. Mas isto nem sempre corre bem. Só para dizer que os meus filhos estão em casa dos avós agora e devem estar a comer gelado. Então, assim, pronto, para a avó do Duarte e da Leonor. Atenção. Que nos estão a ouvir, por favor. Sim, não, isso também, obviamente, que é uma boa estratégia, até preventiva, porque assim não estás a ir naquele momento. Agora, se for uma criança mais pequena é mais difícil, porque ela não vai compreender as horas, não vai compreender porquê, e pode pedir na mesma, mesmo que tu digas, olha, mas nós já estabelecemos que a partir desta hora, não é? Imagina, se eles tivessem 2 anos ou 3 anos era mais difícil, agora com a idade que os teus filhos... Sim, numa fase inicial ainda perguntavam, oh mãe, mas eu quero tanto, e eu disse, não, mas o que é que nós combinamos? Pronto, e eles, houve 1 ou 2 vezes que ainda cedi, numa fase inicial, mas depois eles próprios já iam à despensa e procuravam. Eu não posso comer chocolate, não é agora à noite, mãe? Então iam procurar um alimento que pudessem comer àquele horário. Sim, pronto, isso aí ou seja, atuar na prevenção é sempre o ideal, mas às vezes há situações que nós não conseguimos prever e que acontecem no momento. E aqui a questão é, e até voltando um bocadinho na questão da permissividade e da consciente e tudo mais, nós vamos dizer não aos nossos filhos e é suposto dizer não. Vai haver situações, não é? Se o teu filho disser assim, quero-me atirar desta janela e voar, não posso dizer não, disseram-me que eu não posso dizer não. Vai dizer não. A meu ver é muito, muito importante, porque eu na minha educação não ouvia o não. Normalmente o não era, eu depois vejo, depois vemos isso. E
adiar da situação gerava-me, enquanto criança, muita ansiedade. Então, a parte da insegurança, não é? Não sabes, da previsibilidade da situação. Nós precisamos de rotinas e dessa... previsibilidade. Exatamente. E, no entanto, agora, sendo um bocado assim, paradoxal, também precisamos de ter flexibilidade. Porque nós também queremos que os nossos filhos depois sejam flexíveis, e por causa disto de tu dizeres, às vezes cedia, às vezes pode acontecer de, olha, não era suposto, mas hoje vamos comer um gelado à tarde. E são 6 da tarde. Está tudo bem. E está tudo bem. Mas aqui, quando é mesmo um não que é necessário e existe uma reação do outro lado, o mais importante é mesmo acolher. Ou seja, eu percebo que, se quiseres até te posso dar um exemplo que aconteceu ontem, e fiquei bastante surpreendida comigo mesma e com o desfecho da situação, que o meu filho foi à natação, e a Leonor também quis ir, ou seja, ela só foi assistir, ele estava mesmo na aula, e no fim, eles queriam muito, porque eles às vezes vão lá à máquina e querem tirar alguma coisa, e eu disse-lhes, desta vez não, porque também não quero que seja sempre a associação, não é, de ir claro. Ali. E eu, desta vez não, e também não podemos estar sempre a gastar dinheiro, e temos comida em casa, pronto. E eu mantive o discurso calmamente, não gritei, pronto. No final do banho do Duarte, ele estava-se a vestir, consegui enfiar um bocado, ou seja, estava um bocado das calças, tipo até ao joelho, e ele começou a dizer assim, eu quero muito umas bolachas, eu quero comer da máquina, tenho fome, quero. Eu tinha outras bolachas, aquelas de milho, eu tenho estas, ele, não quero, não gosto, eu, pronto, então vamos para casa e comemos lá, eu quero da máquina, ou seja, estava sempre naquilo, e não me vestia, estava com as calças aos joelhos, e então eu calmamente comecei a dizer as coisas, disse, olha, está tudo bem, assim, há 2 opções, ou nós nos vestimos, vamos para casa e temos lá a comida, ou então ficamos aqui até fechar a piscina e vamos sair na mesma sem comer, porque depois não dá para... porque não vai existir a comida dali da máquina. Exatamente. Pronto, e ele continuou na mesma a insistir, eu sentei-me, estive lá calmamente, entretanto também a Leonor já tinha compreendido, como é também mais velha, já tinha compreendido que não ia haver a comida da máquina, e entretanto, eu disse magia, mais ou menos, que ele começou-se a vestir sozinho, vestiu as calças, pôs as meias sozinho, calçou-se sozinho, e ele disse, olha, obrigada por teres colaborado. Ele disse, eu queria me vestir sozinho, não queria que fosse tu. Tu podias ter dito, não queria dizer porque podias ficar triste. Mas isso é uma coisa qualquer. Olha, ainda bem que partilhas isso, porque quem nos está a ouvir de certeza que já passou por estes momentos, e por vezes, quando estamos e nós... atenção que isto, só para disclosure, isto demorou ainda uns 7 minutos, ou lá o que é que foi, ou seja, ainda foi há algum tempo que podia na minha cabeça... E quando nós estamos na situação, esses 7 minutos parecem uma eternidade. Mas sim, e eu tinha que depois levar a Leonor ao taekwondo, ou seja, estava assim, mas eu disse, não há problema, eu ligo ao papai, ele vem buscar a Leonor, ou seja, consegui, não consigo sempre, tá? Mas pronto, era isso, essa a mensagem que eu acho importantíssimo passar para os nossos ouvintes, que está tudo certo se não conseguirem numa primeira abordagem, numa segunda abordagem, numa terceira abordagem. A parentalidade é isso mesmo. É uma construção. Não é? É um caminho. É errar, acertar. E vamos ali encontrando o nosso caminho. Muitas vezes até é um problema é quando queremos comparar o nosso caminho com o caminho da colega ao lado. Porque alguém faz assim, alguém faz de outra maneira. E é difícil que essa maneira depois se adeque à nossa forma de viver. Porque nós temos as nossas rotinas, as famílias não são hábitos. É perfeitamente normal. E voltando um bocadinho atrás a esta questão de diferença geracional, em que há uma geração que ainda privilegia muito a obediência em vez da autonomia, aqui também te perguntava se não sentes, como eu pelo menos sinto, que muitas vezes estamos aqui a roubar a magia e a espontaneidade da infância com tanta rigidez e rótulos e comparações, se isso não é contraproducente. Portanto, se não seria melhor deixar efetivamente crescer esta magia, porque a infância é um período muito único. Maravilhoso, sim. E que eu acho sinceramente que é a base para os adultos que somos hoje. Não quer dizer que não haja. Nós temos neuroplasticidade, há muita terapia e caminhos que podemos tomar que ajudam nessa cura, não é? Mas se conseguimos mais uma vez atuar na prevenção, ou seja, dar infâncias, vamos dizer, mais felizes, e estavas a falar disso, não é? E deixar que a criança tenha a sua essência, não lhe tirar essa essência. E outros dos valores da parentalidade consciente é a autenticidade, e as crianças são autênticas. Chegam a um ponto que
elas sentem que para serem amadas têm que deixar de ser autênticas. Exatamente. Não é? E podemos pensar isso como nós, não é? E depois fomos é o que estamos dizes também, cada um tem a sua personalidade. No meu caso, e também pelo que falamos, acho que é um bocadinho também não assim. Tem nada a ver com Pronto. As nossas filhas mais velhas e os nossos filhos mais novos são o oposto, certo? São assim uma diferença de 8 ou 80. E então, nos nossos comportamentos diários, obviamente que eles vão reagir de maneiras diferentes. Nós querem somos a coisas mesma diferentes pessoa. também. Verdade. Sim. Mas quando olhamos para eles, vejo aqui essa necessidade de olhar, ok, eu estou a falar para o Fausto, então vou ajustar aqui o meu comportamento de forma a que ele me entenda. Ou então eu estou a falar para a Benedita, que é mais assertiva normalmente, e a primeira coisa que eu lhe digo ela integra, então eu já lhe vou dizer de uma outra forma. O Fausto eu sei que tem que repetir algumas vezes. Sim, no caso do Duarte, às vezes não é repetir, é deixá-lo só estar. E ele depois, lá está, que foi o caso, como eu mantive a calma, fiquei ali, e ele entretanto percebeu, ok, olha, vamos vestir e vamos. E fomos embora de mãos dadas e aqui, pronto, ou seja, ontem por acaso correu bastante bem. Mas sim, eles são muito diferentes. E aqui até estavas a falar, estava-me a vir essa palavra, que é, muitas vezes pensa-se na parte da justiça, não é? Entre filhos e dar a mesma coisa um ao outro. E aqui, se calhar, que nós temos que pensar ou refletir é na parte da equidade e não igualdade. Exatamente. Ou seja, uma necessidade que o Fausto tenha não é o mesmo que vai ter a Benedita, ou que algo que a Leonor queira fazer não é o mesmo que o Duarte. Então aí tem a ver com individualizar quase também a nossa parentalidade para os nossos filhos. Por isso é que não existe uma fórmula mágica, e disseste bem, não é? É sempre ir aqui quase um jogo de cintura, ir percebendo, e às vezes é pela prática, não é? Depois há coisas que não resultam, entre aspas, com a Leonor e resultam com o Duarte, e vice-versa. Consegues dar exemplos para quem nos está a ouvir, perceber exatamente onde estão essas diferenças e como é que podemos responder a essas diferenças sem que haja um atrito com aquilo que também é a nossa essência? Olha, assim, posso dizer relativamente à experiência pessoal dos meus filhos, não é? Nomeadamente quando existem contrariedades, ou há um não, ou há vamos dizer, uma birra, não é? E até colocando, porque eles agora têm idades diferentes, mas até pensando quando a Leonor tinha a idade do Duarte, não é? E comparando, a Leonor era capaz de ser muito explosiva naquele momento, mas eu conseguia acalmar mais rápido, ou seja, com contacto físico, abraçando e acalmando, não é? E acolhendo dessa forma, e era mais rápida a resolver. O Duarte não, eu tenho que lhe dar espaço, não é? E vou-lhe perguntando, é quase fazer assim o teste, não é? Queres colo? Não! Eu, ok, espero mais um bocado, não o abandono, não é? Mas dou espaço físico. Sim. Já queres colo? Não. E às vezes fico só a existir ali à beira dele, e ele depois já há uma outra que diz, mamã, quero colo, quando se acalma, ou seja, mas tem que lhe dar, e às vezes, e só pegando um bocadinho também no exemplo da piscina, não é? É que às vezes nós temos aquela percepção de, se eu não tenho 7 minutos, isto não dá, tem que ser, tem que levar a pegar e não sei o quê. São os tais 7 minutos que parecem 2 horas. Sim, só que a questão é, muitas das vezes, se entrarmos em resistência e depois entrarmos naquela coisa de quem é o mais forte ou quem é que tem razão ou não sei o quê, às vezes demoramos mais tempo e não nos apercebemos. Estamos tão envoltos naquilo, ou então a diferença são 2 minutos, não é? E então é só para refletir que às vezes mais vale o perder tempo, estamos a ganhar tempo. Sabes? O perder tempo, estar verdade, ali, sim. Podemos estar a ganhar tempo. É a tal autorregulação de que falamos. Sim. Eu queria falar contigo sobre outro assunto que para mim, infelizmente, ainda é um assunto importante de ser falado aqui, que é a questão dos castigos. Os castigos ainda é algo frequente, principalmente em meio escolar. Ainda vemos muito que cada ação negativa que tenham é logo aplicado um castigo. Se não for, parece que nós adultos ficamos perdidos. Mas de facto aqui a parentalidade consciente também traz isso, traz-nos uma alternativa, não é? Propõe aqui alternativas de educar de uma forma assertiva, mas sem punição. Consegues-nos falar um bocadinho sobre isso e alguns exemplos práticos? Então, é sempre um tema assim mais
mais complicado, não é? Especialmente quando nos vemos quase entre a espada e a parede numa situação que apetece dizer, olha, se tu não fizeres não sei o quê, vamos, não é? Só que depois o feitiço também se vira contra o feiticeiro, porque depois eles também acabam por nos fazer chantagens, não é? Pronto. E não quer dizer que às vezes não aconteça isto de fazer um bocado, ou seja, quando não estou tão regulada ou assim, às vezes acaba por dizer algo que é mais tipo chantagem. Não é bem um castigo, não é? Porque assim, há vários tipos de castigos e as pessoas que pensam mais na punição física, e a humilhação é um castigo bastante potente. Sim. Especialmente quando se pensarmos numa sala de aula com várias crianças, não é? Que são os pares. Marca-os profundamente. Sim, e de vários adultos que já falei sobre isso, normalmente é das feridas assim mais profundas que se tem e que se recorda. Sim, não é? sim, naquele dia, não é? Até às vezes, mesmo na altura dos fraldes, não é? Que até são aquela lógica de até aos 6 anos não nos lembramos de nada, porque depois também há uma diferença entre a memória narrativa e o outro tipo de memória, que é tu não te recordas, não consegues dizer foi no dia X e foi Y, aconteceu isto, mas nós temos outro tipo de memória que vem um cheiro, vem alguém que diz daquela maneira, ou seja, está lá. Okay? Sim, mesmo as pessoas, a amígdala não deixa guardar. Alimentares, às vezes, quando comemos algo que estava muito presente na nossa infância, há essa memória afetiva. Sim, e ou seja, há tanto para o positivo como para o negativo. O que acontece é quando há um evento muito forte, muitas vezes a amígdala não deixa guardar tudo, só que fica no corpo, ou seja, fica uma memória corporal. Mas voltando à questão dos castigos e das alternativas, não é? Na parentalidade consciente falamos mais das consequências naturais. Isto não é assim tão fácil às vezes na prática, porque há situações em que pode não existir uma consequência natural assim direta, mas pronto, posso dar coisas assim mais simples, que também em princípio se calhar não poderiam-se usar um castigo, mas só para dar assim um exemplo mais prático. Mas por exemplo, tu queres muito que o teu filho vista o casaco porque estão 10 graus lá fora, não é? Mas ele cisma que quer ir de t-shirt. Pronto, isso é muito comum, infelizmente lá em casa. Compreendo, eu tenho uma filha muito calorenta, sim. Pronto, mas lá está, conforme o tempo ela já tem a noção. Que quem nos está a ouvir também vai ressoar. Pronto. Certezinha se está a rir desta situação. Sim, é assim, podes ficar lá 10 minutos a insistir, veste o casaco, não vestes o casaco, não sei o quê. Não é? Pode ser. Ou então dizeres, ok, e deixas que a consequência natural de ir para o frio faça com que a criança compreenda que tem frio. Mas aí eu, bem, pondo aqui uma meia culpa para mim, se tu alertares para o facto de se não levares o casaco, tu vais te constipar. Amanhã tu vais acordar doente. O frio não constipa, mas vamos falar disso agora. É verdade, também sabemos disso, também é um pronto, mas pode baixar o sistema imunitário, pronto, não vamos entrar. Mas nós mães, coração de mãe, é que depois fica essa criança. Sofre. Não, isso é por isso que eu dizer, é um tema complicado, é a mesma coisa que os bebés não usarem meias e depois vêm as avós e as pessoas dizem assim, não tem meinha. Uma coisa é aquilo que nós sabemos, o nosso racional sabe que é verdade. Outra coisa é o nosso coração de mãe. Pronto, aí podes usar mantras ou frases e dizer assim, ok, ele sabe, o corpo dele sabe e ele vai saber se tem frio ou não. Nós não somos iguais, não é? Tipo, mesmo depois em adultos há pessoas que são mais friorentas, outras mais calorentas, mas mesmo assim, assim, se for evidente o frio, o que podes fazer é, e aqui há quem diga de outra forma, mas eu acho que faz mais sentido assim, levas o casaco, não é? Deixas que ele sinta o frio e quando ele vier com o frio podes fazer mesmo essa observação, mas sem dizer estás a ver ou avisei-te, não, é dizer assim, estás com frio. É difícil isso, pois é um exercício muito difícil. Eu estou aqui a falar de cor, não é? Não que quando estamos na situação, o nosso primeiro impulso era dizer, vês, eu não disse, eu avisei-te. Não era isso que também ouvias em criança. Exatamente. Portanto, então, aqui é respirar, não é? E já ter aquela consciência prévia, chegar lá e dizer assim, pois estás a sentir frio, não é? Não é muito agradável. Olha, mas eu lembrei-me e trouxe o casaco. Queres vesti-lo? Pronto, isto é na teoria. Pode acontecer. Às vezes, a maior parte das vezes, isso resulta. Atenção, se habituarmos que temos lá o casaco e vamos relembrando. Sim. Dizer, olha, tem aqui o casaco, não queres mesmo vestir? Não sentes aí algum frio?
Só que, de facto, há estes momentos desafiantes em que nada parece estar a resultar. Certo, mas aí pode ser a consequência mesmo dele depois ficar com tanto frio que está a tremer e que, percebes, que mesmo assim não quer o casaco, mas aqui, neste caso, não estou dizendo no outro extremo, não é? Porque, por exemplo, não vais deixar que uma consequência ocorra dele passar uma estrada sozinho sem dar a mão, claro, óbvio, não é? Claro. Aí pode-se usar a força, vamos dizer assim, é uma força protetora. Não é? Até te vou dizer algo muito engraçado, porque nós somos mais assim flexíveis, eu e o meu marido nesse aspecto, mas a minha filha mais velha não. Então o Fausto, como é muito desorientado, assim meio despistado, ele vai e ela, Fausto, não, dá a mão à mãe, dá a mão ao pai. Ela é que verbaliza, porque nós muitas vezes ainda não estamos a dizer, e eu sei que ele já aprendeu a olhar para um lado, a olhar para o outro, mas ela sente essa necessidade de proteção. Com essas coisas eu também tremo bastante, não é? Eu bastante respirar e eu confio que, porque o Duarte é mais como é que eu ia dizer? Menos previsível. Percebes? Então, com a Leonor tem aquela... pronto, mas com ele... Mas às vezes faço também esse processo porque depois é causa e efeito. Será que é de serem segundos filhos? Não sei. Talvez. Não sei. São todos diferentes. Para quem nos está a ouvir, depois deixem um feedback. Se bate certo também por aí. Se também estão a passar pela mesma situação. Segundos filhos mais imprevisíveis. Pronto, quem tiver 3 ou 4, não sei. Pronto, se vamos para o último, para o do meio, não é? Pronto. Mas, sim, às vezes acontece muito, e ontem também estava a acontecer, da Leonor começar a tentar, ou seja, como vê aquilo, quer resolver mais rápido e começa a dizer coisas ao irmão, olha que depois eu não sou tua amiga, ou porque não sei. E eu, Leonor, isso é chantagem. Depois tenho que lhe dizer mesmo, Leonor, eu sou a mãe, sou eu que falo com ele, essa tá bem? prática que nós utilizamos. E ontem por acaso disse-lhe mesmo, tu és igual a ele. Não devíamos tirar os nossos filhos do lugar deles, e quando tomam essa iniciativa, por muito protetora e bonita que seja, os nossos filhos estão a sair do lugar deles, e então há esta necessidade de dizer, não, eu sou a mãe, eu estou aqui e nada de mal vos pode acontecer porque eu oriento, não precisas tomar esse lugar. Sim, e pronto, isso nós costumamos dizer várias vezes, porque a Leonor tem quase essa necessidade, sim, e nós tentamos estar sempre a dizer, pronto, mas ela mesmo assim tem a necessidade, pronto. Mas voltando também aqui, por isso é que eu estava a dizer, se tu tiveres que agarrar o teu filho, não é? Para ele não atravessar a estrada, isso é uma força protetora, não é punitiva, claro, nem nada, e depois explicar novamente, e depois, claro, depende Claro, e as coisas acontecem às vezes por impulso também. Eu recordo-me, eu tenho pavor de cobras, uma coisa medonha, e uma vez estávamos no jardim zoológico e eu assustei-me e não consegui, porque é mais forte do que eu. Certo. E ele também se assustou. Certo. E tudo o que eu menos queria naquele momento era passar às vezes nós temos que... Sim, mas às vezes pode acontecer, não é? Nós temos que nos perdoar, porque de facto sabemos que não queremos passar medos aos nossos filhos, e está tudo certo se conseguirmos ter essa autorregulação e essa capacidade de pensar sobre a situação, mas nem sempre é possível. Por vezes acontece no impulso, como é a questão dos medos, torna-se muito mais sentido do que racional. Então, sim, pronto. E tem a ver também aí com o que estávamos a falar da amígdala e tudo mais. Pronto, se formos pegar no cérebro, nós temos às vezes coisas que são mais do nosso cérebro reptiliano, que é a reação, tipo, é para salvar, por isso não estás a pensar. De sobrevivência. Não estás a pensar, pronto, e o que acontece nas crianças, elas estão muito nessa parte do cérebro. Por isso às vezes eles não conseguem raciocinar, vou pensar assim ou fazer assado. Não é? E, portanto, é o que acontece quando nós estamos em modo mais de sobrevivência. Olha, Joana, eu estou a adorar a nossa conversa, mas estamos mesmo a chegar ao fim, e eu queria aqui ouvir e perceber, porque quem nos está a ouvir também quer perceber, se a partir de hoje quiser trazer mais presença ao ambiente familiar, o que é que prática da mais simples, ou até pequenos rituais, o que é que os nossos ouvintes podem fazer em casa de forma a estabelecerem e fortalecerem o vínculo e a conexão com os seus filhos? Pronto, como estávamos a falar, e tem mais a ver connosco, não é? Seja com o adulto, é ter um adulto regulado. Por isso, aqui pode não haver uma estratégia que seja igual para toda a gente, não é? Porque, por exemplo, fazer exercício físico pode ser uma forma de
libertar e de trazer mais presença depois em casa, ou fazer, sem ser exercício físico, mas por exemplo, sei lá, jogar xadrez, alguma coisa que se goste, porque eu posso dizer na mesma o meditar, e para algumas pessoas isso pode não funcionar, apesar de que ajuda bastante a trazer a consciência ao momento presente e ao teu corpo, e perceberes como é que tu estás. Mas coisas assim mais simples em momentos em que está a ser mesmo muito difícil, 3 ou 5 respirações conscientes, em que se põe mesmo o ar para dentro, quase pelo diafragma, e depois se solta até pela boca assim mais forte. Pode ser uma estratégia boa, mesmo que possa parecer estranho estar a fazer à frente dos nossos filhos. E isto vai diferir entre pessoas que já estão habituadas, por exemplo, a ter alguns rituais em casa, ou não. Certo. Mas pronto, também existem, dá para ver no YouTube, Spotify, etc., várias formas de fazer essa respiração e de trazer isso, e até é bom eles verem. Aquilo que estavas a dizer, o medo e outras emoções, é eles perceberem que nós também somos seres humanos e que sentimos também todo tipo de emoções e que elas são válidas. É o que fazemos com elas que faz a diferença. Obrigada, Joana. Tá. Adorei. Obrigada. Foi tão bom. Obrigada pelo convite. Por esta belíssima conversa, adorei. E assim concluímos mais este episódio de Semear Consciência. Eu espero que vocês que nos estão a ouvir também tenham aproveitado esta conversa para refletir, e que espero que este programa vos tenha inspirado a nutrir relações familiares profundas e abraçar os desafios da parentalidade com um novo olhar. Se esta conversa ressoou em ti, que nos estás a ouvir, partilha, comenta e acompanha os próximos programas no Facebook ou no Rádio Sintonia, no site da Rádio Sintonia, e no Spotify do Semear Consciência. Obrigada e até ao próximo programa.